Boa noite. Eu queria agradecer o convite que me fez Alexandre Relvas para estar aqui presente hoje, para dar o meu contributo. É o contributo de alguém que se preocupa com o país e preocupa com o estado das suas diferentes instituições, incluindo uma instituição, as instituições políticas, entre elas os seus partidos. E, portanto, na medida em que puder dar uma contribuição, falo-ei. Devo dizer que, de resto, que não é a primeira vez que sou desafiado para ajudar o IPST. A outra vez foi no tempo em que o Dr. Pinto Paulo Simão era presidente e o resultado foi um pequeno livro que ainda hoje tem muitos pontos muito atuais, já escrito há 25 anos, penso eu, já faz 25 anos, chamado A Aposta no Homem, sob a direção de Carlos Pimenta, e que a maior parte das pessoas que o escreveram não eram e nem nunca foram antes ou depois do PST. Curiosamente, algumas das grandes apostas, ainda o tema central que era a aposta no homem, desse livro, continuam hoje muito presentes, como por exemplo era, naturalmente, devido à própria figura do coordenador Carlos Pimenta, o ambiente, mas também era, por exemplo, um tema hoje mais atual do que qualquer outro, que era o tema da energia, colocado então com modernidade que resistiu perfeitamente ao tempo. Então, neste quadro, e pensando que vou falar para uma plateia, sobretudo de pessoas do PST, que eu não vim aqui trazer muitas propostas, se quiserem no limite trago apenas uma proposta, ou uma ideia, mais que uma proposta, mas gostava de dizer que parti para esta reflexão fazendo uma pergunta que resulta um pouco do que tem acontecido no PST nos últimos 10, 15 anos. Para que é que ele realmente serve? Desculpem esta fraqueza e frontalidade, mas para que é que serve um partido que desde 1995, já lá vão 14 anos, a única vez que ganhou as eleições a nível nacional, utilizou de uma forma que não foi, ficou de forma muito deficiente, essa oportunidade que teve de governar. Talvez não nas melhores condições, seguramente, mas também dando mostras de que se calhar não estava devidamente preparado para isso. Isso acho que tem alguma coisa a ver e, portanto, olhando hoje, por exemplo, para a forma como decorre a disputa, se é que há disputa, que em alguns aspectos parece uma corrida individual, relativamente à futura liderança do PST, aqui há uns anos atrás ainda se falava que havia os liberais elitistas de Lisboa, Cascais, até se falava disso, e depois havia os sociais-democratas. Não, agora só há vários tipos de istas. Já qualquer coisa dá para ser ista. Até pessoas que nunca foram líderes, já há os não sei quantos ista. Portanto, numa pessoalização que eu acho que não diz rigorosamente nada à maior parte da população, porque não corresponde a nenhuma ideia minimamente coerente e sólida e, sobretudo, não é nenhum contraponto àquilo que torna as pessoas descontentes com o país que têm. Olhando para aquilo que foi o passado do PSD, e olhando, eu agora vou se calhar olhar sobretudo para aquilo que são os seus pecados mais do que as suas virtudes, depois já falo das virtudes, eu digo que o PSD, quando nasceu com a tal vontade e o tal ímpeto e a tal energia reformista, com uma enorme capacidade de se adaptar às circunstâncias e às diferentes situações e de conseguir captar muitos dos melhores quadros do país, mas simultaneamente tinha, chamemos-lhe, uma espécie de duplo pecado original, que foi nunca se consolidou, nunca se conformou em torno de uma ideologia, e daí a hesitação entre Partido Popular Democrático, depois Partido Social Democrata, depois voltou ao Partido Popular Democrático, e hoje é PPD, PSD para a maior parte das pessoas, mas mesmo assim ainda há quem de vez em quando venha com o PPD-PSD, e sabemos que isso era impossível se pensarmos que o primeiro líder foi Francisco Sá Carneiro e depois, por razões de doença, houve um intervalo
com agora Guerreiro, agora não me recordo o primeiro nome, Emílio Guerreiro, peço desculpa, que tinha, digamos, uma forma de olhar para o país bastante diferente da de Sá Carneiro. Isso teve muitos aspectos positivos ao longo da história do PSD e da história do país, mas ao fim de 34 anos de democracia, torna complicado saber o que é realmente este partido. O outro aspecto é um aspecto que tem sido menos discutido, é um aspecto que devo dizer que, do meu ponto de vista, é mais intuitivo e daquilo que conheci como jornalista, no terreno, fazendo muitas campanhas eleitorais e muitas reportagens, que é a ideia de que, ao mesmo tempo que o PSD conseguia captar, atrair boa parte das melhores elites do país, o PSD recuperou, se quisermos, ou as pessoas adaptaram-se de uma forma discreta a boa parte do que era o antigo aparelho da Ação Nacional Popular, de forma discreta, entrou também para dentro do partido. Não de uma forma muito visível, não marcou ideologicamente, mas aquilo que muitas das pessoas hoje queixam, que é o peso, as tricas, as guerras, as intrigas que existem no chamado aparelho, talvez possa ter aí parte da sua origem. Quando se desce a esse modelo, eu lembro-me de ter estado, por exemplo, há muitos anos, num concelho do país em que 10% dos habitantes, 10%, eram militantes do PSD. Isto não é normal em parte nenhuma, quer dizer, é normal talvez na União Soviética ou na Coreia do Norte, mas era em Portugal que acontecia. Havia ali um Presidente da Câmara, seguramente conseguia esse pequeno milagre. Enfim, o conselho também não era muito grande, ele não tinha que ser milionário para conseguir esse objetivo, mas tinha 10% dos habitantes inscritos, pelo menos inscritos, no PSD. E isto também sempre foi um bocado um lastro, porque fez com que dentro do PSD sempre houvesse forças que procuravam, mais depressa procuravam adaptar-se àquilo que o Estado poderia dar-lhes do que dar o melhor de si ao Estado. E não vale a pena pensar que isso é só apenas um mal dos outros partidos, é um mal de todos os partidos portugueses, é algo que está muito entranhado na cultura política portuguesa há muitos séculos, inclusivamente vem de antes do próprio liberalismo, mas depois marca o liberalismo e todos nós estamos cansados de ler os textos dos críticos do final do século XIX e vemos que é um retrato igualzinho do país que temos hoje e que prossegue pela República sem grandes, enfim, apenas com troca de clientelas e entra de uma forma diferente também pelo período da ditadura. Eu acho que aí reside um dos grandes problemas, mas já vou a ele. Estas características do PSD permitiram-lhe fazer, no entanto, uma diferença radical, e foi os momentos em que o PSD foi melhor, os momentos em que o PSD tomou poder, quando chegou ao poder para mudar o país que o fez, foi, em primeiro lugar, quando tinha causas que eram claras e centrais. A primeira de todas, a necessidade de acabar com a tutela militar sobre o poder político. Muitas pessoas, enfim, os mais velhos lembram-se todos do que é que eu estou visto, os mais novos muitas vezes não têm a noção do que era não haver Tribunal Constitucional, mas um Conselho da Revolução, e não haver garantia que isso acabasse com a revisão constitucional a seguir em 1980, não havia garantia que isso pudesse acabar. Foi uma batalha que o PSD fez, que Sá Carneiro fez, que Francisco Posse-Mão levou até ao fim na revisão constitucional e que foi crucial. O Partido Socialista também entrou nela, mas entrou mais tarde. Também é bom ser justo com a história. O segundo grande momento é a necessidade de libertar a economia. Portanto, foi o que levou Cavaco Silva a romper o Bloco Central e depois a fazer o seu primeiro governo minoritário, sendo que a seguir já há fases menos boas desse processo. Mas há um momento claro em que é muito transparente para os eleitores
quais as motivações centrais da liderança do PSD. No meio, há um momento em que, não sei se cedo demais, às vezes sem ter razão, cedo demais é um problema, se fala de um outro tema, que é a necessidade de, além de libertar a economia, além de libertar o poder político da tutela militar, é necessário, e a expressão penso que é mais ou menos esta, libertar a sociedade civil. Uma expressão de Francisco Pinto Balsemão, que muitas pessoas nunca, a quem uma parte das pessoas não deram muita atenção. Eu penso que talvez que esse tema, que não pode ser apresentado assim, é provavelmente um dos grandes temas dos dias de hoje. Porquê? Porque se nós olharmos para os problemas de Portugal, eu não vou ter nenhuma preocupação de falar setorialmente, acho que o grande problema do país é um problema antigo e que vem, é um problema que está presente na esquerda como está presente na direita, que é, por um lado, a cultura que têm quer os empresários, quer os mais pobres, de dependência relativamente ao Estado, quer o gosto que o Estado tem, sob diferentes formas, de tutelar a economia, tutelar as pessoas, em última análise, estar presente em todas as áreas. Por vezes, quase sempre, arranjando sempre os melhores argumentos, sejam argumentos paternalistas, como eram os argumentos utilizados, por exemplo, quando lemos a doutrina corporativa do Dr. Salazar, sendo argumentos de caráter socialista, sendo argumentos da necessidade de proteger, por exemplo, a independência nacional, da ordem nacionalista. Há todo o tipo de argumentação. O resultado, hoje, é que, apesar de formalmente nós termos libertado a economia, estamos numa situação em que, quando olhamos para o atual estado do país, notamos que não só os cidadãos estão constantemente a olhar para o Estado pedindo-lhe tudo, esses cidadãos vão desde talvez o que peça menos é o arrumador que está aqui na rua, é capaz de pedir mais o banqueiro que está três quarteirões abaixo, mas estão sempre a olhar ao acima. Enfim, eu disse abaixo despropositadamente. E há do lado do Estado a correspondência. Há um gosto claro por dizer quem deve mandar nas empresas. Qual deve ser a estratégia das empresas, pelo menos as grandes. Uma necessidade de transformar o sucesso das empresas no sucesso do governo e o sucesso do governo no sucesso das empresas. E isso nem se chama socialismo, porque verdadeiramente isto não é socialismo. Isto é aquilo que penso que quem já usou esta expressão foi um deputado do PSD, atualmente, o Pacheco Pereira, chama-lhe jacobinismo, e diz que há muitas características no atual partido do poder que são mais jacobinas do que propriamente socialistas, no sentido daquela interpretação de que o Estado tem que dirigir, tem que estar presente e que há uma espécie de poder eliminado, de capacidade eliminada para tudo onde o Estado e os políticos, em particular, as pessoas de confiança política estão presentes, funcionar melhor. E não há contra isso muita reação, porque isso tem uma lógica que não contraria a cultura dominante no país. As pessoas aceitam isso com naturalidade. Contudo, esta situação, que pode, a prazo, já se esteve mais perto disso, mas que pode, a prazo, permitir, eu acho que isso não acontece, porque, apesar de tudo, há muitas forças que lhe resistem, mas podia, a prazo, permitir a concretização de um sonho, de uma espécie de partido eternamente indispensável para estar no poder, uma espécie de sonho mexicano, que aliás já foi teorizado de alguma forma, ou formalizado em tempos por uma antiga figura importante do PSD, mas hoje por outras águas, que é o José Miguel Júdice.
esse cenário, que não tem nada de ideológico, mas tem muito de instrumental, é um cenário ao qual o PSD se poderia eventualmente apresentar como contraponto. Como? Diz-se-ia que aquilo que aparecia como mais tentador era fazer evoluir a matriz social-democrata que o PSD tem para uma matriz mais liberal. Mas aquilo que é verdade é que a matriz social-democrata que o PSD tem também é e sempre foi liberal, e talvez a casa onde o PSD se tivesse sentido melhor no Parlamento Europeu foi quando esteve junto precisamente com os partidos liberais. Era um grupo pequenino, não tinha a dimensão do atual Partido Popular Europeu, que é, em muitos aspectos, um partido democrata cristão, mas em ambos, quer na democracia cristã europeia, quer na família, nessa outra família em que o PSD já se integrou, está presente a questão social. Portanto, não há ausência de preocupação com a necessidade de o Estado não deixar as pessoas cair entregues a elas próprias. Portanto, a cultura política europeia a esse nível, e também portuguesa, não é uma cultura que abandona as pessoas como abandonam os modelos liberais mais extremos. Mas falar disso seria fatal em Portugal. Não se pode falar disto em Portugal do ponto de vista político, porque imediatamente se é morto na praça pública. O recente programa eleitoral do PSD tinha, em alguns aspectos, aberturas que, do meu ponto de vista, me pareceram muito interessantes relativamente a várias áreas da governação, e imediatamente houve um ataque. Matérias em que, inclusivamente, até já foram partilhadas, são partilhadas por áreas do Partido Socialista, portanto não há nada do outro mundo aí, mas que imediatamente houve um ataque dizendo que era o programa mais à direita de sempre da política portuguesa, com uma quantidade de argumentário que rapidamente caiu bem, pelo menos em parte, da opinião pública, e a que devo dizer que o PSD não foi capaz de reagir em tempo e em condições, defendendo muitas das propostas que aí estavam. Mas acho que há, no entanto, uma espécie de janela de oportunidade para quem se apresentar em Portugal como um partido que quer libertar. Não digo libertar, porque libertar talvez seja um termo um bocadinho excessivo, as pessoas ainda não se sentem, pelo menos, totalmente presas, mas como um partido que é o partido cuja linha central é a liberdade. E, portanto, diz, aquilo que não queremos fazer é continuar a mandar nas empresas. Aquilo que não queremos fazer é continuar a dar taxas. Aquilo que não queremos fazer é continuar a colocar os nossos amigos. E, para isso, só uma forma de fazer é o Governo retirar-se de algumas áreas e entregar essas áreas de uma forma fiscalizada, de uma forma independente, a quem, de uma forma, inclusive seguindo uma quantidade de processos transparentes de avaliação, a quem preste esses serviços. Isto inclui, isto naturalmente ao princípio vai gerar enormes reações, mas um dos grandes problemas que o país tem, e eu recentemente devo dizer que num debate em que estive, e aqui indo para o lado, quando ouvi um antigo ministro de um governo do PSD dizer que Portugal tinha, na reforma do Estado, tinha 3 problemas. Um dos problemas, não vou dizer os outros 2, mas um dos problemas era o problema dos processos. Era preciso resolver o problema dos processos, mas o problema dos processos estava resolvido, porque Portugal já estava à frente no e-government, portanto tinha o problema dos processos resolvido. Isto é totalmente falso. O problema dos processos não está nada resolvido, porque o problema dos processos tem a ver com o que está por trás dos botões do computador, com aquilo que torna possível a corrupção, a burocracia, aquilo tudo. Isto é, com o facto de nós termos normas e leis a mais, pessoas a mais a dar pareceres, demasiadas pessoas com poderzinhos de intervenção.
e dizer, por simplesmente, que não é isso, não é esse o modelo, e o que vamos é devolver poder, por exemplo, a níveis mais baixos, isso, no primeiro momento, vai causar reações. As pessoas desconfiam imenso das câmaras municipais, por exemplo. Mas, vamos dizer, então vamos também parte para as juntas, fazendo uma devolução de poderes. O PSD nisto tem um calcanhar daqueles, que se chama, também é preciso dizer, que é a região autónoma da Madeira, onde o exemplo de governação, neste aspecto, é muito parecido com o exemplo de governação do continente. Também tudo depende do chefe do governo. Ou praticamente tudo depende do chefe do governo. Portanto, isto tem outras consequências. Tem de dizer, eu não vou ficar preocupado, por exemplo, nas universidades, se no concurso que vou abrir entrar um professor que não seja português. Eu não vou ficar preocupado se vierem empresas estrangeiras e comprarem empresas portuguesas. Também tem essas consequências, coisas que causam reações em Portugal um bocado epidérmicas. Mas nós todos sabemos que isto tem resultado. Tem resultado porque, se isso acontecer de forma transparente e qualificada, vamos ter, no fim do dia, um país melhor. Porque está provado que mais pessoas em competição pensam melhor que um primeiro-ministro omnipotente. E, portanto, esta alternativa, se quisermos, este contraponto, não sendo naturalmente um programa, e não era essa a ideia que eu tive da minha contribuição, mas podendo estar mais próximo daquilo que é, digamos, a matriz genética do PSD, um ponto onde eu possa responder positivamente à questão que coloquei no início. Para que é que hoje o PSD ainda serve? Onde é que o PSD hoje pode fazer alguma coisa por mudar o país? Muito obrigado pelo convite mais uma vez.